Bom dia. O amor é o dom supremo, tá? Terminei de falar um pouco ali na escola sabatina, mas eu vou falar aqui. É algo muito importante, tá? Isso mexe muito com minha cabeça. E se eu sou crente, eu tenho que ser crente mesmo. Cristã. Crente, porque Jesus, o próprio Cristo diz assim: sede crente como eu sou crente. Eu sou de Jesus, eu não sou de Paulo. Tá? Eu sou de Jesus. Então, eu sigo Jesus. Agora eu admiro. Paulo deu um grande exemplo. Foi um grande exemplo. Pedro, João, Josué e muitos outros. Daniel, José, tá? E muitos outros. Foram grandes homens. Moisés. Grandes homens. Mulheres. Débora, Esther, Ruth. Foram grandes, Sara. Foram grandes mulheres de Deus. Então, estou aqui fazendo live. A palavra do Senhor. Lembre bem da palavra do Senhor. Live. Eu não ganho nada, tá? Eu não sou paga para isto. É de graça que eu trouxe a palavra do Senhor. É de graça. Nenhum canal meu eu tô sendo paga, tá? Quando eu digo assim, me sigam, me curtam minhas lives, me visitem meu canal, se inscrevam, compartilhem minhas lives, meus vídeos com seus grupos, seus amigos, com todas as pessoas. Eu quero um número de pessoas que queira Jesus. Um número de pessoas para escutar a mensagem. Para que ninguém fique inocente da palavra do Senhor. Para que naquele dia, na volta de Jesus, no julgamento, eu não venha que o sangue de nenhuma pessoa, de ninguém venha cair sobre mim. Entendeu? E é isto. E eu prego. Quando eu tenho a oportunidade. Basta eu ter a oportunidade. Então vamos lá? O amor é o dom supremo. Lá no verso 13 diz assim: até o 7, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze, que soa como símbolo que retine. Nossa, que o bronze... símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar. Olha que o bronze é uma pedra. Às vezes ela resplandece um pouco. Mas é dura. O símbolo que retine. Retine é algo que às vezes eu faço até uma comparação quando o sol tá tão quente que pega ali num ferro, alguma coisa assim, no bronze, esquenta tanto, retine. É algo quente ou duro, tá? Ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze, que soa como símbolo que retine. Símbolo. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todo o mistério e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, amigos, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Entregar meu corpo para ser queimado por alguém
por Cristo, vamos dizer que eu vou por Cristo, mas se eu não tiver amor dentro de mim, nada serei. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúme. Não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente. Não procura seus interesses. Não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor. Quem tem amor, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O que eu tenho para dizer? Ainda que eu distribua todos os meus bens, olha, ainda que eu distribua todos os meus bens, aos pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Não adianta, amigo. Não adianta. Eu sempre falo, eu sempre gosto de falar. É o seguinte, que eu sou crente, tá? Eu sou crente. Eu trabalho para o governo de Deus, para Jesus. Eu trabalho para Ele. Eu não trabalho para nenhum homem. Eu trabalho em unidade também, se me chamarem. Eu vivo em unidade. É como eu falo. Quando eu sento, todos levantam para trabalhar. Mas muito em competição. E quando eu levanto, a igreja para completamente. Quando eu levanto para trabalhar, a igreja para. Por quê? Porque a igreja, hoje, nos dias atuais, ela não está trabalhando em unidade. Tá? E outra. A igreja está fazendo acepção de pessoas. Nos dias atuais. Está fazendo acepção de pessoas. Tem preconceito. Exclui. Tá? Exclui. Por quê? Eu não entendo. Porque não tem amor. E o amor é o dom supremo. Aí uma pessoa diz assim, eu amo, ele está mentindo. Porque quem ama não faz acepção de pessoa. Quem ama não faz acepção de pessoas, amigos. Então o amor, ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, eu posso dar, encher aqui a rua, as casas com os meus bens, ajudando uns aos outros. Se eu não tiver amor, nada disso vai valer. Nada disso vai valer. Porque eu estou fazendo para me mostrar que eu estou fazendo para as pessoas que eu estou fazendo. E eu trabalho, é para quem? Para Jesus. Eu faço tudo por amor às pessoas. A igreja deve trabalhar com amor. Não fazer escolha. Eu gosto desse, não gosto desse, eu gosto desse, eu não gosto desse, eu gosto desse, não gosto desse. Tem pessoas que a gente não... Tem pessoas realmente, tá? Que se faz os nossos inimigos, que está nos prejudicando de cara ali. Essas pessoas, claro que a gente não vai querer trabalhar com essas pessoas. Entendeu? Com irmãos assim, que está lá para nos prejudicar. A gente não vai trabalhar porque ele vai nos prejudicar. Ele tem pessoas que estão se aproximando de nós, ou seja, vamos supor, me colocar, quer se aproximar de mim para me fazer danos e males. Vamos dizer, para tomar o meu lugar, tá? Querer o que eu tenho, me tomar o que eu tenho, ter acesso, quer saber o que eu faço, ter acesso à minha vida, entendeu? Para poder destruir. Essas pessoas, eu não trabalho com elas.
Porque ninguém quer essas pessoas perto. Porque se elas vêm para trabalhar para Deus, se elas estão trabalhando, elas devem trabalhar para Deus. E quem trabalha para Deus não faz o mal para ninguém, para nenhuma pessoa. Tá? Quem trabalha para Deus não faz o mal para nenhuma pessoa, só faz o bem. Eu vou me colocar mesmo, eu me coloco. Porque é eu que estou passando por situações difíceis. É eu que estou passando. Tá? Que isso não deveria acontecer em igrejas. Na igreja. Eu tomei uma decisão de não pregar, não cantar. Por que eu tomei essa decisão de não cantar, não pregar? No distrito, no meu distrito. No distrito que eu me congrego. Por quê? Por que eu tomei essa decisão? Porque eu já não pregava, já não cantava, já não me deixava para pregar, cantar. Fazer nada. Só trabalhava, trabalho no campo, missionário, como missionário, tá? Pregar o evangelho. Por que eu não vou nos cultos à noite? Quarta-feira à noite, domingo à noite, semana de oração. Porque eu estou deixando de desejar? Não estou deixando de desejar. Se esforce, uma Aparecida. Quando se trata de um trabalho para ganhar alma para Jesus, eu me esforço. Quando se trata de ficar sentado na igreja, eu não me esforço. Ficar sentada na igreja, eu não me esforço. Tá? Eu não me esforço. Agora, quando se trata para trabalhar para Deus, ganhar alma para Jesus, em evangelismo, tá? Público, igreja, em qualquer lugar, eu me esforço para ir. Mas eu passo por situações difíceis. Eu não gosto de falar a parte frágil da minha vida, tá? Mas eu vou falar um pouquinho aqui das minhas condições financeiras. Eu sempre falo para a igreja, para algumas pessoas, não para todos, tá? Porque minha vida não interessa assim as pessoas, porque cadê o amor? Cadê o amor? Eu já nem falo. Mas esse evangelismo, para ir para minha igreja, a igreja não me congrega, eu tenho que gastar, tá? Tenho que gastar. Então, nos cultos à noite, eu já não... Porque eu vou só e volto só. E os cultos não terminam muito cedinho, tá? Terminou 8h30, 9 horas, quase 10 horas. 9h30, por aí assim, quase 10 horas. Aí eu vou pra parada pegar carro. E aí você já imaginou? É difícil demais eu pegar um carro. Passar carrinho, os carros que eu vou. Ônibus, é difícil, tá? Custa passar. Van, nesse horário. Os carrinhos, eu tenho que ali tá orando a Deus, Senhor, providencia um carro para mim me levar para casa. E é perigoso, os dias que nós estamos, os dias atuais, está muito perigoso para a gente andar. Eu não vou estar tentando, meu Deus, entendeu? Eu não tento o meu Deus. As duas coisas juntas, não tentar o Deus e o dinheiro, tá? Passagem. Então, são gastos. Mas no Caleb eu fui fazendo assim botando uma moedinha ali, outra moedinha ali, outra moedinha ali, outra ali, outra ali, outra ali. Até juntou um tanto de dinheiro que desse para mim trabalhar, ir para o trabalho do Senhor durante 15 noites consecutivas. Tá? 15 noites consecutivas. Foi que eu fui 15 noites trabalhar para Deus. E às tardes, só vinha de uma vez, tá? Ficava direto logo. Saía, a última vez que eu saí, era 10 e pouca. Eu tive que vir no ônibus que foi direcionado para levar as pessoas. Tá? Muito tarde. Aí foi que eu vim no ônibus deles. Entendeu? Mas todos os dias, quando eu terminava lá, às vezes eu não deixava nem para assistir.
Eu nem deixava nem ficar para a oração final, aquela reuniãozinha ali. Ia pegar o carro porque, tá? Eu vim apressar para não ficar tarde nas paradas, tá? E é perigoso. Uma mulher sozinha, se é perigoso para homens, imagine para uma mulher, né? Quando se trata dessa questão, mas tinha um ônibus, mas você não sabe o que a irmã Aparecida passa. Só quem tá fora. Quem tá fora pensa que tudo é fácil, mas quem tá dentro sabe o que tá passando. Tá certo? Então eu fiz esse esforço para trabalhar para Deus. Mas foi fácil para mim? Foi fácil trabalhar em uma igreja onde você é rejeitado? Onde você é excluído? É fácil trabalhar? Não é fácil trabalhar. Mas eu trabalhei. Eu ergui as mangas. Eu trabalhei para Jesus. Eu trabalhei sem amor? Não, com amor. Foi com amor. Quem trabalha com amor não reclama, não murmura. Tá certo? Não reclama e não murmura. Só tive uma pequena alguma coisa assim diferente com um homem, um irmão que não quis trabalhar em unidade, tá? Só uma pequena. Mas o que eu vou falar aqui para vocês? Uma igreja onde não te deixa cantar, pregar o evangelho, pregar no sábado, ao sábado eu gosto de pregar ao sábado. Eu gosto de pregar nas quartas e nas quintas, mas eu gosto de levar uma boa mensagem para a igreja ao sábado. Entenderam? Eu costumava pregar muito aos sábados, principalmente porque eu era diretora do Ministério Pessoal, eu pregava muito aos sábados. Levar uma boa mensagem, uma igreja que está precisando dessa boa mensagem. E a pessoa sabe que a igreja está precisando de uma boa mensagem para ir para o céu. E esse era o meu intuito, os meus pensamentos, de levar essa mensagem. Tem você impedida. E quando alguém te dá a oportunidade, vai ter que ser, é na quarta-feira, é no domingo, então alguém está impondo condição para você. Então, uma pessoa não pode impedir você, quando você vai pedir, para você pregar. Você nem peça que as pessoas sabem que você prega. Elas que têm que ver e dizer, irmã, a senhora vai pregar hoje, vai pregar sábado, tá? Mas o que está acontecendo é uma grande perseguição. Uma grande perseguição contra mim. E olha que eu não estou em pecado. Eu não estou em pecado. Tá? Agora, se eu não estou pregando, eu decidi não pregar mais, quando o irmão já veio dizendo, você vai pregar na quarta-feira agora, que há muito tempo eu peço, me humilho, choro. Choro mesmo. Chorava mesmo. Me humilhava mesmo. Pedindo para cantar, para pregar. Eu criei meus canais para cantar e pregar. É o que eu estou fazendo agora. Cantando e pregando o evangelho para muitas pessoas. Na igreja que eu estou, eu sou impedida de fazer esse trabalho. Impedida. Agora eu vou descobrir quem é que está me impedindo. Tem uma pessoa por trás. Ninguém... Um diz que é fulano, outro diz que é cicrano, outro diz... Mas não. Tem uma pessoa que não quer que eu pregue. Tem uma pessoa que não quer que eu pregue. Irmãos, isso aí... Se tem alguém que está impedindo você de pregar, isso não... Você de pregar. A pessoa só tem que parar. Só impede você de pregar, de cantar, de fazer o trabalho de Deus dentro da igreja,
se você estiver em pecado, tá? Se você estiver em pecado. Mas se você não estiver em pecado, você pode fazer o trabalho do Senhor normalmente. Entenderam? Você pode fazer o trabalho de Deus normalmente. E isto é muito sério. Exclusão é crime. Exclusão é crime. E se a igreja está ouvindo pessoas, para não deixar a irmã Aparecida pregar, impondo condição, ou ameaçando alguém, não sei se está ameaçando alguém. Então, está acontecendo alguma coisa por trás muito séria, tá? Para não me deixarem pregar. Ah, vai dizer assim, se você deixar a irmã Aparecida pregar, eu vou falar isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Queridos, isso não tem que acontecer em igreja. Isso não tem que acontecer em igreja. Logo por quê? A igreja não é facção, tá? A igreja não é facção. E na igreja não tem facção. As polícias, os policiais, as autoridades do nosso país, na cidade que nós estamos, não está impedindo ninguém de pregar o evangelho na igreja. As facções também. Igreja não se mete com facção. E nem facção se mete com igreja. Entendeu? Igreja para pregar para facção. Para levar mensagem para eles. Para que eles não se percam. A igreja é para fazer esse trabalho. Em lugar nenhum tem essas pessoas, facções, para impedir. Aqui dentro da nossa cidade, a igreja pregar o evangelho. Para ninguém. Nem dentro e nem fora. Porque as facções que eles mais gostam é que as pessoas preguem o evangelho. Para eles. E eles recebem a gente muito bem, sem impedir a gente de fazer o trabalho do Senhor. E não é. Não é facção que vai impedir a irmã Aparecida de pregar o evangelho. Está impedindo de trabalhar dentro da igreja. E não é polícia. Não é. Isso não pode estar acontecendo dentro da casa de Deus. Tá? Não pode estar acontecendo dentro da casa de Deus. Porque a irmã Aparecida já está investigando. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, amigos. É triste quando acontece isso dentro da igreja, mas no final dos tempos, tudo isso iria acontecer, tá? Iria acontecer. Mas ainda não estamos impedidos de pregar o evangelho, de trabalhar para Deus, fora e dentro da igreja. Não estamos impedidos. Existe alguém, que está impedindo a irmã Aparecida de trabalhar dentro da igreja. Existe. E eu vou descobrir. Eu vou fundo. Eu vou longe. Até descobrir. Porque essa pessoa, ela está impedindo a mim, ela vai ter que ter provas, vai ter que ter prova de provar que eu estou em pecado. Ela vai ter prova, vai ter que provar que estou em pecado. Porque eu não estou em pecado. Tá? Se ela está me impedindo de cantar na igreja, falar de Jesus para os outros irmãos, essa pessoa que está me impedindo há 2, 3, 4 anos, há muito tempos atrás eu sou perseguida, mas ainda não tinha sido impedida de fazer o trabalho. Fico todo tempo sentado nos bancos quando eu vou para a igreja. Participo ali da lição da escola sabatina, tá?
E essa pessoa vai ter que ser excluída. Ela vai ter que ser excluída, porque isso não pode acontecer. Ela vai ter que ser excluída da igreja. Porque isso não pode acontecer, isso é sério, muito sério. Se é um irmão, se é uma irmã que está se comportando dessa maneira como um delinquente, quem está por trás disto é Satanás. No capítulo de Daniel, capítulo 10, que é capítulo 10, que o anjo desceu para ajudar Daniel. Quem estava por trás do rei da Pérsia, do príncipe da Pérsia, era Satanás. Estava impedindo Daniel de trabalhar para Deus. Está acontecendo a mesma coisa comigo, tá? Acontecendo a mesma coisa comigo. Mas eu acredito que não seja pessoa de fora, que é de dentro da igreja. Porque se for pessoa de fora também eu vou descobrir quem seja. Porque eu vou ter uma conversa muito séria. Porque ninguém, mas ninguém, pode impedir o evangelho de ser pregado no campo. No campo eu prego tranquila. A palavra é verdade. Mas dentro da igreja, se existem pessoas de fora que estão se envolvendo dentro da igreja com irmãos, está impedindo a irmã Aparecida de cantar, pregar, fazer o trabalho do Senhor, que eu não insulto ninguém. Não falo de... Irmãos, eu falo uma verdade. Eu não falo de ninguém. Falo mal não, tá? Chego na igreja para adorar o meu Deus. Chego na igreja para adorar o meu Deus. Agora eu já tomei a decisão de não querer mais. E não querer mais mesmo. Mas eu estou, desde já estou investigando quem é essa pessoa. Porque essa pessoa vai pagar por tudo que fez comigo. E isto é muito grave. É muito grave o que está acontecendo. Satanás está por trás. Eu sei que está. Satanás está por trás. Mas tem uma pessoa. Tem uma pessoa. Se é uma mulher, se é um homem, mas tem uma pessoa. Tá? Eu só desconfio quem seja. Mas se a igreja está aceitando isto, a igreja toda está em pecado. Se a igreja está aceitando isso, a igreja toda está em pecado. Não tem céu essa igreja. Não tem céu essa igreja. Porque, irmãos, amigos, eu falo a verdade. Eu prego a verdade. Eu não fico mentindo, não. Tá? Eu não fico mentindo, não. E isso vai ter que acabar. E logo. Vai ter que acabar e logo. Porque nenhum homem, nenhuma mulher pode impedir a irmã Aparecida de pregar um outro irmão. Quando ele está de acordo, andando de acordo com a palavra do Senhor. Nenhum homem, nenhuma mulher pode impedir. Ninguém pode impedir. Entendeu? Então, o que eu digo aqui declaradamente, Satanás está por trás de tudo isto. Mas tem uma pessoa que está sendo usada pelo capeta, tá? Para impedir a irmã Aparecida de trabalhar para Deus. Eu digo com todas as letras. E isto não pode acontecer. E se a igreja está aceitando, então a igreja não está fazendo as vontades de Deus. Não está andando com Deus. Ela está andando em outros caminhos
menos o caminho do Senhor, o caminho da verdade. Porque Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze, que sou como símbolo que retine. Se eu não tiver amor. Você sabia que isso tudo mexe com o psicológico, com o teu interior, teu psicológico, teu coração. Isso tudo mexe mesmo. Isso não é amor. Cadê o amor? Não é amor. Então se a pessoa, se ela é crente, diz que é crente, vai para a igreja, bota a Bíblia debaixo do braço, vai para a igreja, eu desclassifico ela, que ela não é crente. Eu desclassifico, ela não é crente. Entendeu? Não é crente. Se elas, porque é uma grande perseguição no irmão, perseguir o outro irmão. É uma grande perseguição. E se a igreja está aceitando isto, porque a igreja é igual a ela, está tendo o mesmo comportamento dela, e ninguém está fazendo as vontades de Deus. Sinto muito de falar isso. Ninguém está fazendo as vontades de Deus. Então, quando se trata disto, há irmãos e irmãos que está fazendo isto. Irmão que está se comportando dessa maneira. Está completamente perdido dentro da igreja. Perdidamente dentro da igreja. Isso é crime? É crime. Excluir, exclusão é crime. Você, se você quiser, você vai lá nas autoridades procurar o seu direito. Tá? Então essas pessoas que estão fazendo isto comigo, se é só uma pessoa fazendo isso comigo, ela tem que se manter à distância de mim. Eu tenho que pedir lá numa delegacia e pedir para que essas pessoas se mantenham longe de mim, porque elas são perigosas, tá? Elas são perigosas. Querida, por que eu falo isto? Porque o amor não fere. Quando você ama, você não fere. Se você tem amor, você ama até seu inimigo, seu pior inimigo. Entendeu? Você não vai impedir ele de cantar e de pregar. Mesmo que ele está te fazendo danos, ele está na mesma igreja, você não vai, quer cantar, quer pregar, deixa ele cantar e pregar. Você já pediu perdão para ele várias vezes, ou já pediu perdão, se perdoaram, cantar. Mas se ele está te fazendo danos morais, te desqualificando, impedindo você de trabalhar para Deus, isso é sério, muito sério. Tem alguma coisa escondida, oculta, que eu ainda não sei, que o Senhor não está deixando eu saber, mas o Senhor vai me revelar. Não sou eu que estou atrás mais só de descobrir. Não sou eu. Já tem pessoas. E já tomei minhas decisões de sair desse distrito. Só falta uma decisão para onde eu vou. Onde eu vou ficar para me congregar. Ter um pouquinho de paz no Senhor. Mentalmente. Isso jamais deve acontecer no meio da Irmandade. Porque ainda não aconteceu.
Ainda não aconteceu. Eu creio que Jesus está voltando. Está acontecendo isto. Todos fazem o trabalho do Senhor e eu não. A gente tem que ver isso, tá? De onde que está vindo. E quem é? Quem é? Porque isso é sério demais. Isso é muito sério, amigos, irmãos. Isso não pode acontecer no meio de uma irmandade. Tá? Agora, se já tivesse vindo a lei, aquela lei que vem, ninguém pode pregar dentro da igreja, nem fora da igreja. Aí tudo bem. Eu aceito. Eu aceito porque chegou os últimos dias, Jesus está voltando. Mas só a irmã Aparecida? Somente a irmã Aparecida. Tá? Somente a irmã Aparecida. Agora, amigos, se eu tivesse um pecado, tudo bem. Eu aceitaria, mas eu não aceito, tá? Eu não aceito isso. De maneira nenhuma. Eu não aceito. Por isso que eu estou aqui declarando que isso não pode acontecer no meio da irmandade. Que o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija com a verdade. O que mais está acontecendo dentro da igreja hoje, nos dias atuais? As pessoas se alegrar com as injustiças. Você sabia disso? Quando uma pessoa faz um dano, vamos supor, me coloco no meio. Me coloco. Faz um dano, vem alguém, vamos supor que você tanto estima, gosta, e te prejudica, aquelas pessoas se alegram. Muitas pessoas se alegram com essa injustiça que estão causando para mim. Entendeu? Tem pessoas mandando prejudicar a irmã Aparecida. Tem pessoas mandando prejudicar a irmã Aparecida. De todas as formas. Eu não sei o que elas querem. É o meu lugar? Tomar meu lugar no céu? No céu ninguém vai poder tomar. Tomar o quê? Tomar o quê que vocês querem? Eu não tenho nada, amigos. O que eu tenho aqui é Jesus. Tá? Eu não tenho cargo em igreja não, para você tomar. Tomar o meu direito de cantar, de pregar. É isso que você quer? Você não tem direito não, eu vou investigar. E bem investigado. De onde está vindo isto? De onde está saindo? Você não tem esse direito. Você não tem nenhum direito. Se tem pessoas que estão aceitando isto, é igual. Tá? É igual você. E isto vai acabar. Porque eu vou lutar com todas as forças dos céus para isso acabar. Ele não se alegra com as injustiças, com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. E eu me regozijo com a verdade. Isso dá processo. Dá processo. Porque eu, como cristã, eu tenho os meus direitos. Eu, como cristã, eu tenho meus direitos. Meus direitos. E eu sei os meus direitos. Tudo sofre, tudo crê,
tudo espera, tudo suporta. Eu acredito que eu vou vencer. Estou suportando tudo, acreditando em tudo. No Senhor, suportando até Ele voltar. Acreditando que Ele vai voltar para me buscar. Buscar muitos que estão fazendo suas vontades. E sofrendo. Que eu estou sofrendo. Você pode acreditar, dou sorriso, meu sorriso. Você não sabe com que Ele está no meu lugar. Que eu passo, tá? Estou reclamando? Não. Murmurando? Não. Isso é um direito meu, como cidadão. Cidadã. Como cristã. É um direito meu. E eu tenho que procurar. Eu tenho que procurar. E as pessoas devem me ajudar. E vão me ajudar. Muitas pessoas vão me ajudar. O Senhor mandará homens por mim e os povos pela minha vida para me ajudar. As autoridades do nosso país? Não sei. Não sei. É irmãos? Não sei. É os anjos? Não sei. Só sei que o Senhor mandará homens por mim e os povos pela minha vida para me ajudar. E essas pessoas vão ter que pagar os danos que estão fazendo à minha vida. Elas vão ter que pagar. Entenderam? Porque isso, aos olhos do nosso Deus, é terrivelmente. A pessoa não tem amor. Ninguém pode impedir uma pessoa de trabalhar para Deus dentro da igreja, a menos que ela esteja em pecado. Ninguém pode impedir. Pastor não pode impedir, ancião não pode impedir, irmão não pode impedir, outras igrejas não podem impedir, ninguém de outra igreja não pode impedir, as facções não podem impedir, as polícias não podem impedir a irmã Aparecida de trabalhar para Deus. Entendeu? E nenhum irmão, seja lá quem for, não pode impedir. Mulher de pastor não pode impedir. Mulheres de pastores não pode impedir a irmã Aparecida de pregar o Evangelho. Não estou dizendo que elas ou ela. Ainda não posso confirmar, mas eu vou investigar quem seja. Eu não sei quem é, estou dando exemplo aqui. Ninguém. Eu estou citando, tá? Citando. Ninguém pode impedir a irmã Aparecida de trabalhar para Deus. Porque isso é abuso, tá? Abuso de poder. Isso é defamação, desqualificação e falta de amor. A pessoa não é crente. Ela vai ser desqualificada por mim e por muitos. Ela vai ser desqualificada por mim, pela pastora Maria Aparecida. Tá certo? Que eu conduzo multidões aos céus. Eu conduzo multidão aos céus, eu prego a verdade e vivo a verdade. Eu estou me esforçando para viver tudo. Me esforçando. Esmurrando meu corpo para não ser desqualificada. O amor, ele tem que ser praticado, tá? Ele deve ser praticado. O amor deve ser praticado. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera.
Tenho sofrido muito. Acredito no meu bom Deus. Estou esperando nele. Que eu vou descobrir. E eu vou descobrir. E eu vou descobrir. Amém, amém, amém.